Queridos irmãos, amigos, aqui estamos novamente para estudar um pouco sobre a palavra de Deus e ver que a graça nos alcançou de maneira tal que nos transforma, enquanto o pecado nos deforma. A gente vai ler hoje como base o livro de Gênesis, bem no começo, capítulo 2, versículo 7 diz assim: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Você percebe que ali, na criação, Deus forma o homem do pó da terra, do barro. Fez aquele boneco sem vida, mas ele soprou sobre suas narinas. Esse sopro, ele transferiu um pouco da sua vida e transformou aquele boneco num ser vivente. Então, a partir daquele momento, o ser humano passou a ser alma vivente, uma pessoa viva, uma pessoa que vive. Alma vivente. Ele não tem alma, ele é alma. Ele é uma pessoa. A gente vai conversar melhor isso em outra ocasião. Mas o que é que queremos falar? O que é que queremos estudar? É sobre o grande oleiro de nossa vida. Quem é o oleiro? É a pessoa que trabalha em olaria, é a pessoa que trabalha com barro, né? Oleiro. Pois bem, você sabe que muitas peças de grande valor são feitas de matéria-prima e matéria-prima insignificante. Insignificante, por exemplo, o vidro. O vidro, você percebe arte em vidro, não é? Aquelas pessoas que gostam de fazer figuras em vidro, sabe trabalhar com vidro. E depois transforma aquilo em cristal. Mas de onde vem o vidro? O vidro vem da areia. É uma junção de areia com sódio, com cálcio. E a gente fica pisando em cima dessa matéria-prima. Então, das coisas insignificantes, o homem faz grandes obras. A gente pode ver também o barro. Barro, ninguém se preocupa, né? A gente pisa no barro, anda por cima dele, vê naquelas barreiras, etc, etc. Mas o barro em si, nas mãos de um grande profissional, eles fazem aquele jarro, aquele vaso de grande valor. Claro que ali tem a arte do artesão, claro. Mas de onde veio o barro? De onde veio o jarro? Do barro, de um nada. E esse artesão deu arte, fez uma grande obra e obra de grande valor. Por exemplo, um artesão experiente faz de um nada, talvez, uma grande obra. Ele pega talvez um galho torto, acrescenta aquilo, alguma coisa ali, tira, faz e acontece, depois fica uma obra de arte. Tudo na mão de quem sabe, de quem conhece as coisas. Um grande arquiteto, por exemplo, traz a ideia, alguém leva a ideia para ele, eu quero assim, eu quero assado, mas não sabe nem por onde começar. E ele fica só escutando e ali ele começa fazendo aqueles traços e depois sai uma grande arquitetura. Quer dizer, de um nada aparece tudo. De um nada aparece tudo. Pois bem,
Vamos falar agora da maior bênção já concedida ao ser humano. A graça de Deus. A graça, a palavra graça quer dizer favor imerecido. A pessoa não merece, mas a graça de Deus transforma o pecador. Transforma aquela pessoa. Muda de vida. Faz com que o ser humano, vivendo no mundo de pecado, seja agora restaurado, consertado para a honra e glória de Deus. Pois bem, irmãos, o barro em si é desprovido do nada. Assim éramos nós, feito de barro. Mas o barro em si não tinha valor nenhum. Mas na mão de um grande Criador, ele passa a ter um grande valor. O barro transformado, que é exatamente o ser humano. E esse ser humano passa a ser agora a imagem de Deus. Que coisa, não? Vem do nada e agora tem a imagem do seu Criador. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pode fazer isso. Mas depois de Deus fazer tudo isso, a sua imagem, conforme a sua semelhança, veio o pecado. E vindo o pecado, estragou foi tudo. Estragou foi tudo. E aquele quadro da obra-prima da criação de Deus foi manchado. Aquele quadro foi manchado e Deus agora se preocupou. Se preocupou em restaurar novamente aquele ser humano, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, onde Deus falou para Jeremias que fosse lá na casa do oleiro. Ele foi e não sabia o que poderia acontecer ali. Ele simplesmente obedeceu e foi. Quando ele chegou lá, encontrou o oleiro trabalhando. E o oleiro fez aquele vaso. E ele, talvez admirado com aquele, sem que nem para que aquele vaso quebrou-se. Desmanchou, não é? Na mão do oleiro. E ali ele amassou tudo de novo e fez outro jarro. E o profeta, admirado com aquilo ali, aí veio a voz de Deus. Aí ele diz assim: não poderei eu fazer, isso é Deus falando para o profeta Jeremias para transmitir para nós. Ele diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. O que é o barro? É simplesmente uma porção uma porção mineral, né? Uma porção que agora mole. O oleiro ele faz com que aquele barro venha ser algo, se tornar algo feito por suas mãos e se torna algo de valor. Deus nos criou. O pecado derrubou, desfez. Aí Deus diz: e agora eu posso fazer tudo de novo. Eu posso consertar tudo de novo. Eu posso refazer o que eu criei. Isso é uma mensagem de grande esperança, irmãos. Saber que somos pecadores, fracos e falhos, e que Deus agora pode refazer a nossa vida. Ele quer refazer porque ele quer preparar um povo, porque Jesus está voltando. E ele quer encontrar pessoas para ele levar para esse céu. Esse tão prometido céu. Tem muitas pessoas que se consideram por aí afora
irrecuperável. Não deve ser assim. Quando o ser humano chegar no fundo do poço, se ele pedir por socorro, ele terá sempre uma mão estendida. E essa mão é a mão da graça de Deus na pessoa de Jesus. Ele procura as pessoas e procura restaurar, consertar e levar para onde ele está. Aqueles que se conscientizam sabem perfeitamente que esse mundo não é nosso. Nós vivemos porque aqui nascemos, mas o pensamento está no céu. Segundo a sua promessa, ele vai transformar a cada um de nós e levar para este prometido céu. Queridos, Jesus pode e Jesus sabe juntar. Jesus pode e ele sabe como juntar os cacos de nossas vidas. Ele junta e conserta e refaz. E nos dá uma nova oportunidade. Essa oportunidade é oferecida a mim, a você, a qualquer pessoa. Ele quer restaurar, consertar o que o pecado desfez. O pecado, a desobediência, é exatamente o contrário do ensinamento de Deus. O pecado é tanto que apareceu tanta miséria nesse mundo, né? Pessoas doentes, pessoas com doenças terminais, incuráveis, epidemias. A gente sempre está falando nisso, né? Epidemias ou pandemias. Mas são sinais da volta de Cristo. São sinais da volta de Cristo. Consertemos nossas vidas e oremos pelos aqueles nossos irmãos que estão ali nos hospitais. Muitas vezes, alguns deles, vivendo, mas já entregue à doença. Já entregue à doença porque acredita ele que ali não tem mais regresso. Mas existe solução até para a morte? Você diz como? Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que morra, volta a viver. Então até para a morte tem jeito. E ele ressuscitou muita gente quando aqui esteve, testemunhando do seu poder, da sua palavra, do seu amor para conosco. O que é que Jesus quer? Que apenas eu faça uma entrega dessa carcaça velha a Ele. Ele só quer isso. Não precisa se consertar para ir a Jesus. É Ele quem conserta a nossa vida. A gente tem que somente ir para Ele. O aluno não vai para o colégio, não é porque conhece, não é porque é sábio. Não, ele vai lá que é para aprender. Assim como somos nós. A gente vai aos pés de Cristo para dele ouvir, aprender, viver e testemunhar. Mas voltemos ao grande mal. Ao grande mal que no momento assola o mundo. Ore pelos nossos irmãos. Orem para que Deus revele um antídoto para a cura desse mal. Que já passa de 1 milhão de pessoas não mortas, mas contaminadas. 1 milhão entre mortos e contaminados. Que Deus nos ajude. Que nos faça instrumento em suas mãos. Oremos. Oremos por nós mesmos. Oremos por nossas famílias.
Oremos por aquelas famílias que perderam os seus antequeridos, que não tiveram o prazer, ou então não tiveram o momento de se despedir. Não tiveram. Oremos por eles. Oremos por aqueles que estão vivos, sofrendo. E muitas vezes o noticiário dá a notícia de mais morte, e foi mais do que ontem. Hoje morreu mais do que ontem. Eu quero é solução. Mas olha a Deus, que Deus conhece, Jesus sabe o antídoto desse para curar este mal que assola a humanidade. Oremos. Ore agora. Lembre-se de uma frase que eu sempre digo aqui e que é um versículo bíblico. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele, Jesus, irá nos libertar desse mal que assola neste mundo. Ele vai nos libertar. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Divulgue esse vídeo por aí fora. Até o próximo, se Deus quiser. Amém.